Sejam todos muito bem-vindos ao Opcast. E se você é novo por aqui, vocês encontrarão mensagens de esperança, de motivação e de salvação. E para nossa reflexão, eu gostaria de ler com vocês Provérbios capítulo 23, verso 26, onde a palavra vai dizer assim: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Essa semana, refletindo nesse texto, me veio esse tema que vocês viram acima, de todo o coração. E quando eu li esse texto, esse versículo, eu lembrei-me de Davi. Davi, um homem que era segundo o coração de Deus. E a gente sabe que Davi, ele fez muitas maravilhas, ele conquistou muitas coisas, mas a gente também sabe que Davi pecou. Mas a gente sabe, e eu acabei de falar, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas eu gostaria de refletir com vocês algumas coisas. Porque Deus nos pede o nosso coração. E porque nós devemos entregar a Ele completamente. Bom, quando 1 Samuel 13:14, o profeta Samuel ele diz assim a Saul: Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para ser um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, a partir do momento que Deus ele nos pede o nosso coração, e a gente sabe que Apocalipse 3:20 diz que todos os dias Jesus está fazendo isso em nossas vidas, Ele simplesmente nos pede isso porque nós somos dependentes dele. Nós dependemos do Senhor. Mas cabe a nós escolhermos sermos dependentes dele ou não. Andarmos segundo a sua vontade ou não. Andar segundo os seus cuidados ou não. Nessa semana, o missionário da igreja local aqui de Coivaras, da Novo Tempo, ele nos fez lembrar de uma passagem que Jesus ele nos compara a ovelhas. E o interessante disso é que a ovelha, ela necessita de um pastor para ser protegida. Ou seja, ela depende de um pastor. E nós, como ovelhas, nós também dependemos do bom pastor, que é Jesus Cristo. Então, Deus nos pede o nosso coração. E a partir do momento que nós confiamos a Ele, que entregamos a Ele completamente, não por partes, não de pouco, mas completamente tudo, a gente passa a dizer que estamos dependendo dEle, que estamos confiando nele, que estamos colocando a nossa fé nele. Em Hebreus 11:6 vai falar sobre isso, que aquele que se aproxima de Deus, ele deve se aproximar com fé, porque isso agrada a Deus. Então, se a gente realmente decidir entregar o nosso coração, a gente deve não só dizer apenas por falar que a gente está entregando a Deus completamente o nosso coração, mas as nossas atitudes e a nossa maneira de viver devem refletir isso. É dessa maneira que nós iremos refletir, iremos mostrar, revelar não só aos homens, mas principalmente a Deus, que estamos entregando o nosso tudo a Ele, o nosso coração. E Davi, ele tinha essa dependência do Senhor. Em tudo que ele fazia, ele buscava a opinião do Senhor, ele buscava saber qual era a vontade de Deus sobre certas situações, sobre aquilo que ele devia fazer. Então nós devemos entregar o nosso coração a Deus, porque Ele é Criador de todas as coisas. Tudo que existe, tudo que é visível e invisível, foi Deus que criou. Ele é o que Ele é. Ele não depende de nada para ser quem Ele é. Agora nós dependemos dele. Mas Ele nos pede. Ele pede permissão para entrar em nossas vidas e nos mostrar o bom caminho. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é que Deus está pedindo nos nossos corações, está pedindo a permissão para cuidar das nossas vidas, para nos levar a viver uma vida de graça, de paz, de bondade, de alegria, uma vida em que tudo esteja de acordo com a sua vontade, que a palavra vai dizer que é boa, agradável e perfeita. E a partir do momento que a gente faz isso, o versículo de Provérbios 23:26 vai dizer, continuar dizendo: E os teus olhos observam os meus caminhos. Sabe, a partir do momento que eu entrego o meu coração a Deus, que eu confio nele, que eu passo a depender dele, consequentemente eu vou buscar olhar como Jesus andou, como deve ser a minha maneira de viver aqui nessa terra. Ou seja, eu vou buscar servir ao Senhor de uma maneira que agrade a Ele. E quando a gente olha isso, a gente lembra, por exemplo, de João 14:6.
em que a palavra ela vai dizer que Jesus disse isso, afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a gente deve, a partir do momento que entregamos o nosso coração a Deus, nos apegar à palavra, pois ela nos dá direção e nos mostra como nós devemos andar aqui neste mundo, como deve ser a nossa maneira de viver, como deve ser a nossa maneira de pensar, o nosso agir, as nossas atitudes. Porque a palavra em si, ela mostra, ela revela, Deus fala através dela conosco. Ela nos molda, ela nos transforma. Salmo 119, 105 vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra do Senhor ela é necessária na vida daqueles que decidiram confiar em Deus, que decidiram depender de Deus. Salmos 1, versículo 2 vai dizer: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, a partir do momento que eu entrego a Deus meu coração, que eu confio nele, eu devo buscar entender e caminhar como Jesus andou. Eu devo começar a buscar praticar as verdades do Senhor. Amém?